Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado da MDR. Agora, de novo, de cara limpa, porque a fazinha está chegando de volta, acabou a minha euforia. Agora, o que não está legal é a bolsa, né? Ontem tivemos uma correção pesada aí no mundo inteiro e o Ibov já corrigiu 4% em 3 dias, né? Desde o começo da guerra. Então, a Europa é a que está sofrendo mais, né? Com correções aí bem fortes, mas todo mundo chegou ali nas regiões de suporte, nas regiões de fundo, e ninguém perdeu fundo ainda. Então, nós vamos ver isso daí nos gráficos, como é que quais são as possibilidades, porque nós estamos agora numa região realmente de decisão, né? Se for para... Ontem tivemos reações, e vocês vão ver, deixando sombras no fundo e tal. Se for para realmente essa guerra se prolongar e o mercado apostar nisso, aí nós vamos ter um pulo do gato morto, perder o fundo, e aí nós vamos ter uma correção mais pesada, tá? Ontem o VIX deu uma estressada também, mas caiu no final do dia, também reagiu para baixo, né? E eu vou agora mostrar para vocês nos gráficos onde é que estão os pontos de suporte, onde é que existem oportunidades de compra de risco, né? Tem que ir sempre colocar o pé na água, né? Começar devagarinho para ver se reage mesmo, né? E porque se der o pulo do gato morto e perder o fundo, a gente tem que virar para venda, tá bom? Então, sem muita demora, vamos já para os gráficos, que é o que interessa. Esse mapa de calor do mundo resume o que eu falei para vocês, né? Então, nós temos aqui a Europa inteira vermelha, a Ásia toda vermelha, bem afetada também, né? E o nosso EWZ, todos da América Latina aqui, todo mundo vermelho. Então, assim, e o mais surpreendente é que os Estados Unidos não está tão feio. Quando a gente olha o S&P 500, veja que, ok, não é um dia bonito, mas está longe de ser feio como o resto do mundo, né? Isso daí mostra a resiliência do mercado americano. Então, surpreendentemente, as Big Techs, que poderiam aproveitar essa oportunidade para realmente corrigir, né, aquele medo que todo mundo tem do negócio da inteligência artificial, poderia aproveitar e fazer essa correção. E não é o que está acontecendo, até que está se segurando, né? E os bancões aqui se segurando, então Estados Unidos realmente é diferenciado. E começando aqui pelo VIX, olha, turma, ontem ele estressou aqui perto dos 30, né? E eu já falei para vocês, eu estou virando especialista em fazer esse tipo de trade, né? O VIX ele dá essas pontadas aqui, e aí quando chega na região de resistência, ele volta com bastante força, né? Então eu fiz esse trade aqui ontem, né? Na verdade eu estava com uma ordem de venda aqui já colocada nessa região, ele pegou, veio aqui, eu tinha uma parcial aqui nesse suporte, já fez ontem a parcial, e hoje vamos ver o que acontece, tá bom? Mas esse tipo de trade aqui é um trade de price action, não é um trade que a gente faz no método 10x, mas para o VIX tem funcionado bem. Já os juros estressaram no mundo inteiro, né? Então, olha só, ontem foi mais um dia de alta e hoje também está para cima nos Estados Unidos, na Europa também, olha, aqui veio testar essa região aqui do fundo perdido, né? Reagiu para baixo, vamos ver hoje aqui se ele deixa aqui uma máxima mais baixa, né? Para configurar um topo, né? E o Reino Unido também veio aqui testar topo e reagiu. E o Japão continua no mesmo lugar. Essa história dos juros, não é, ela dá uma mensagem importante para a gente. O que acontece? Normalmente, se não fosse a questão do petróleo estar tão envolvida nessa crise, né, o normal seria os juros caírem. Por quê? Porque o pessoal vai para a segurança. Se você realiza as suas posições de renda variável, você vai colocar elas em cash, ninguém fica em cash, todo mundo põe títulos do Tesouro. Então, os títulos do Tesouro têm uma demanda alta, o preço dele tende a subir e aí os juros caem, né? Quando o preço sobe, os juros caem. E o que acontece é que está acontecendo ao contrário, ou seja, existe essa força, né, do pessoal vender, por exemplo, Warren Buffett está vendendo já há vários trimestres seguidos, vendendo ações, vendendo ação da Apple, de todo mundo aí. E então essa grana vai para cash, vai para títulos do Tesouro. Essa pressão deveria baixar os juros. Mas, por outro lado, a perspectiva de inflação por conta da alta do petróleo ela é tão forte que ela ameniza
suposta queda de juros que deveria ter. Então, assim, o pessoal está apostando mais ainda que vai ter inflação por causa do petróleo do que a questão de baixar os títulos por conta da fuga para a segurança, tá? E aí aqui, olha, começando aqui nos gráficos que interessam, né, o SP 500, veja que ele veio aqui testar essa região de fundo, nós temos essa consolidação aqui, que já está desenhada faz tempo, né, e ele veio aqui e reagiu, né, então, veja que nós já estamos aqui no SP 500 na mesma situação que a gente estava na Nasdaq, onde o preço está abaixo da média de 50, a média de 50 virando para baixo, né? Mas de qualquer jeito, aqui foi uma reação. Então, hoje nós vamos ver o que vai acontecer aqui, hoje, amanhã, esses dias, né? Eu estou até aqui, olha, com os 60 minutos, com o Fibonacci, porque o que aconteceu? Nós vínhamos aqui nessa tendência de baixa, ele fez esse fundo, aí reagiu com força, né? Aí durante a madrugada ele veio corrigindo aqui, olha, e parou no 50% de Fibo e deixou um fundinho. Se isso daqui for um fundo mais alto e ele conseguir fazer o pivô de alta, aí é porque o suporte realmente vai segurar. Se por um acaso ele não conseguir renovar esse topo e depois ele fizer aqui o pulo do gato morto, aí vira realmente para a tendência de baixa, tá? Quando a gente vê aqui a Nasdaq que também está parecida, né? Então, olha lá, o engraçado é que, veja que interessante, né? A Nasdaq estava mais fraca, mas ela não veio testar esse fundo da consolidação, ela segurou ainda nesse fundinho um pouquinho mais alto. A reação foi mais fraca, né? Nós temos essa situação aqui, né? Desse topo mais baixo e tal, mas, por incrível que pareça, as magníficas estão se comportando melhor do que o resto do mercado. Então, uma questão interessante aí. Já o Dow Jones, economia real, está sofrendo mais, né? Corrigiu bastante aqui e já começa a violar essa linha de tendência, né? E esses fundos aqui, né? Então começa a ficar mais preocupante. O Russell 2000, apesar de ele ter violado esse fundo, ele reagiu com força também, né? E o Russell 2000 é mais ligado à economia real. Então você vê que o mercado está bem bagunçado, ele ainda tá tudo na mesa, tudo é possível, a gente pode ter uma correção mais forte, quanto a gente pode ter um novo teste de topo a qualquer momento. Nesse momento está com muita volatilidade, então você pode ter esses movimentos para cima e para baixo, eu acho difícil do preço sair dessa região, tá? Aí indo para a Europa, veja que a Europa sofreu bem mais, né? Então ontem veio testar aqui o Eurostoxx 50, veio testar essa região, e também fez uma reação, mas veja que a reação do Eurostoxx 50 é mais fraca do que a do SP 500. Ele reagiu um pouquinho aqui, né? Aí já voltou aqui durante a madrugada e nesse momento está deixando esse fundo duplo aqui com uma pequena divergência, né? Até que está razoável a divergência aqui. Então, ao que tudo indica, esse negócio aqui deve se segurar aqui, né? Mas tem que tomar muito cuidado com as compras, porque o mercado está violento, né? Olhando aqui o DAX agora, no gráfico diário, veja que ele também corrigiu bastante, né? Voltou para o meio da consolidação, perdeu fundo, não é um sinal interessante, né? O Reino Unido voltou aqui para testar essa região aqui de topos, a média, se tudo correr bem, esse negócio tende a reagir, mas por enquanto ainda não reagiu. A França voltou para testar esse fundo aqui, olha só, devolveu todo, aqui demorou, vamos até ver aqui, ó, deste fundo até aqui demorou 27 dias, né, e em 3 dias devolveu tudo, né. Indo agora para Espanha, também uma correção bem violenta, né, agora nós temos essa região de suporte que ainda não chegou a tocar, e a Itália, que também está aqui nessa região de suporte, está violando aqui a linha de tendência, tá? Ou seja, todo mundo aí está bem complicado, né? A China chegou aqui para testar esse fundo, agora vamos ver se segura aqui nesse fundo. A China tem um problema sério, né? Acho que a China tem uma boa chance de perder esse fundo, porque a China é muito dependente do petróleo do Irã, e com o Estreito de Hormuz fechado, a indústria chinesa pode se ferrar bastante aí com gás e petróleo, né?
O Japão corrigiu bastante também, né? Não tem jeito, todo mundo está sentindo. Agora, o Japão, estou vendo aqui que temos uma linha, podemos traçar aqui uma linha de tendência, onde ele está exatamente nesse ponto, né? Então, vamos ver se o preço reage aqui, porque além dessa linha de tendência ainda tem esse suporte desses topos anteriores, né? Os mercados emergentes também, olha, degringolaram, né? Gapzão de baixa aqui, né? Agora, se for para reagir, tem que reagir aqui, né? O EWZ, a mesma coisa, né? Se ele fizer aqui um falso rompimento hoje e marcar aqui um candlezinho mais alto, pode nos dar a esperança aqui de uma reação. Lembrando que, obviamente, todo mundo cai junto, né? Mas estrategicamente o Brasil se dá bem com essa história da guerra. Está longe da guerra, é fornecedor de tudo que o pessoal precisa, né? Petróleo e tudo mais, então o Brasil deveria se segurar aqui. Não me surpreenderia, tá? O México também veio aqui nessa região da média de 50, um gapão, mas pode reagir. Lembrando, turma, se vocês pretendem fazer esses trades de compra de fundo, tem que ter bastante cautela, tá? Vai com a mãozinha de bebê e se por acaso virar para baixo, estopa e não fica tentando negociar o trade não, tá? A Coreia do Sul, que estava forte pra caramba, também gapão de baixa, mas olha só, veja como veio parar aqui nesse suporte e reagiu, né? A Argentina violou aqui também o fundo, né? Aqui dentro dessa consolidação, a Argentina vai demorar mais tempo para se recuperar. E agora a estrela da vez é o petróleo, né? Então o petróleo, veja que ele continua subindo, já está aqui na região dos $85, né? O Brent, e não tem nada que impeça de ele vir testar aqui essas regiões mais altas aqui, como os $90 ou até $100, tá? Então, não tem nenhum sinal aqui de queda nesse petróleo. O minério de ferro deu uma parada aqui, mas continua aquela indecisão, né? Ele pode marcar aqui um topo mais baixo e virar para baixo, como pode continuar para cima, né? Então, na indecisão não tem muito o que fazer. O cobre até que se segurou bem aqui nesse fundo, né? O ouro também, olha, ontem caiu bastante, mas tem essa linha de tendência aqui, hoje já está reagindo, lembrando que nós temos aqui, olha, esse suporte, né? Que é o topo anterior rompido. Então, assim, o ouro pode dar oportunidade, ele está na tendência de alta e faz sentido ele continuar subindo, né? A prata também desceu um pouco aqui para a região, chegou a testar a região aqui dos 77, 78, e pode dar oportunidade de compra, mas ela está mais consolidada, né? A platina corrigiu também junto, paládio também corrigiu, o níquel também corrigiu, e o urânio também corrigiu. Então, está todo mundo aí acompanhando o resto do mercado, né? O dólar, aquela história da fuga para segurança, né? O pessoal vai tudo comprar título do Tesouro Americano, e aí o que acontece? Para comprar título do Tesouro Americano você precisa comprar dólar, então o DXY ele sobe. Para mim tem um trade aqui nessa região do 100, tá? Parecido com o trade do VIX aqui por Price Action, ou pode esperar ele fazer uma configuraçãozinha de topo, né? E se ele vier nessa região para vender, porque o dólar em geral é para baixo ou ele está só estressado por causa aí da crise, né? O Bitcoin continua na mesma região, está demonstrando resiliência, né? Porque ele já tinha caído antes e normalmente o Bitcoin cai na frente. E aqui ele caiu bem na frente, né? Não era prevendo nada de guerra e tal, mas nesse momento onde ele poderia realmente ir testar lá os 55, 50, ele está sendo resiliente, né? Então é um bom sinal. E a mesma coisa o Ethereum. As magníficas. Veja que elas continuam se segurando aqui nessa região, né? O ETF das magníficas, aí indo aqui em cada uma. Apple se segurou bem, a Microsoft se segurou bem no fundo, a Amazon também continua segurando aqui, Google continua segurando sem perder fundo, a Meta na mesma região, Netflix, olha, eu acho que a Netflix ela pode dar uma oportunidade de venda aqui se esse preço estolar, né? Mas tem que tomar cuidado, ainda não tem sinal, né? De qualquer jeito, olha, bastante resiliente, né? A Tesla também segurando no fundo e a Nvidia também aqui se segurando. Então veja aqui das magníficas,
elas não estão nem ligando para a guerra, né? Vamos ver agora o Brasil, como é que ficou, né? Então, começando aqui pelos DIs, DI bem estressado, tá? Então, ele chegou aqui, olha, chegou a violar essa retração de 61,8 de FIBO, mas já reagiu. Das duas, uma, né? Ou ele reage aqui e já começa a vir para baixo, ou então ele vem até aqui, tá? Essas duas regiões são regiões boas de trade, tá? O IBOV, ele caiu bastante, né? Então até perdeu essa linha aqui. E agora, na verdade, o que está reinando aqui é essa região, né? E aí, olha, eu sempre falo, né? Eu não gosto dessa deriva, estava até marcado aqui, quando deriva assim o preço, né? O preço vem, ele vem com bastante força, aí ele começa a ter dificuldade de renovar topo, né? Normalmente vem correção. A questão é, o mercado encontra um motivo para fazer a correção, né? Nesse caso foi a guerra, mas de qualquer forma, olha, não me surpreenderia o IBOV se segurar aqui, tá? Vamos ver o que acontece hoje. Se ele começar a se segurar aqui, tem oportunidade de compra. A mesma coisa que eu falei do EWZ. Por quê? Porque o Brasil pode se beneficiar dessa situação, tá bom? No momento, tá todo mundo corrigindo, o Brasil está corrigindo junto. Então, ontem foi um dia de venda maravilhoso, né? Até postei lá no X, né? E como é que foi essa venda aqui? É a venda que eu falei do gap de fuga, né? Quando a gente pega aqui pelo 15 minutos, que é o que a gente opera no day trade, veja aqui como é que é essa técnica aqui. O mercado abriu aqui, né? Aliás, o mercado abriu aqui, fez a primeira barra, aí depois fez um inside candle. Embaixo do inside candle você já pode vender. E aí ele vem aqui, foi uma venda que deu mais de 4 mil pontos, tá? Depois ele voltou aqui e deu uma segunda venda, né? 1, 2, 3, pum, veio para cá. Então, o que acontece? Quando você olha aqui os 60 minutos, ele está para baixo. Então hoje, deixando um stop aqui, agora o stop não tem stop, né? O stop está aqui em cima, então nós estamos falando de 2.500 pontos de stop. Para day trade não dá para fazer isso daqui. Então, nós precisamos esperar que ele deixe um stopzinho aqui para poder fazer essa operação de venda, tá? Mas, por enquanto, os 60 minutos, os 15 minutos ainda está para baixo no IBOV, tá bom? O dólar, ele foi para cima ontem, né? Então, deu a mesma operação aqui pelos 15 minutos. É o gap de fuga, né? Então ele abre, marca o fundo aqui, depois já fez um inside candle, já dava para comprar aqui. E ele andou aqui quase 80 pontos, né? Depois voltou aqui, até deixou uma outra compra aqui, mas já estava no final do mercado. Então hoje o que acontece? O dólar ainda está para cima, né? Então é oportunidade de compra, por enquanto o stop está aqui, saber se cabe no bolso e ver como é que vai abrir, se vai abrir com gap ou não. Ainda está cedo, né? Estou gravando o vídeo bem cedo aqui, que tem que buscar fazer no aeroporto, então não dá para saber, ainda está muito cedo para saber que lugar que o mercado vai abrir, tá? As small caps, voltando aqui para o gráfico diário, olha só, deu aqui uma talagada no nosso trade, né? Então ontem o stop veio para cá, o stop estava aqui, ontem o stop veio para cá e aí ele foi aqui para cima, né? Aí hoje o stop agora já está aqui embaixo, né? Porque ele pulou o stop daqui, né? Na abertura de ontem. Então você tem que trazer o stop para cá. Não tem jeito. Não adianta se desesperar. Isso daqui é uma exceção, né? Você fala, o nosso stop médio é de 3 a 5%, né? Aqui, esse stop aqui está dando 7%. Então, assim, não é um trade que você vai tomar um stop de 7% que vai te matar numa carteira que você tem lá 10 ativos, né? Então, tem que ter paciência, calma para lidar com essas situações, tá? O Itaú também corrigiu bastante, eu não duvido o Itaú reagir aqui, tá? Vamos ficar de olho, pode dar oportunidade. O Bradesco também aqui, região de suporte, ele pode reagir. Banco do Brasil. Olha, veio aqui, por enquanto isso daqui é um zigue-zague ascendente, tá? Então, ele pode muito bem reagir aqui. Eu estou falando isso daqui porque a gente tem que seguir o gráfico, tá? Apesar da bagunça e tudo mais, o mercado faz coisas que é difícil da gente interpretar. O gráfico é mais fácil de interpretar, tá bom? Então, tem que tirar um pouco da cabeça esse negócio da guerra. Eu sei que é difícil, mas tem que olhar o gráfico, tá? A SAMB também está numa região de suporte. Todos esses caras, como eles estão caindo, nos 60 minutos, no day trade, se der oportunidade de venda, tem que vender, tá bom?
Estou falando aqui oportunidade de compra para swing trade se o mercado estancar a sangria, tá? A Vale também está na região de fundo aqui desse megafone. A Petrobras continua para cima com força, né? Só tem oportunidade de compra. A B3 também, olha só, veio aqui na região de fundo e reagiu. BPAC, eita, tá demorado hoje, hein? Também, olha, a região de fundo aqui reagiu. E a VEG perdeu aqui a retração de Fibonacci, né? E veio testar essa região de fundo. Perdeu também aqui essa linha de tendência, né? A VEG pode dar oportunidade aqui, tá bom? Então, lembrando, tá, turma? Primeira coisa que eu quero pedir para vocês, se você está curtindo o conteúdo aí, deixa o seu like, tá? Se inscreve nos canais, no YouTube /Fernando Moderno, no Instagram @mfmoderno, tem live todos os dias 8h15 da manhã, no meu X, @mderoberto, onde eu estou fazendo bastante atualização aí sobre a guerra, tá? E se quiser operar com a gente no MDX, tem link na descrição do YouTube, ou então manda DM pra gente aí nas redes que a gente responde. E o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: nesses momentos de estresse é onde tem as maiores oportunidades. E você tem que limpar a sua cabeça e operar o gráfico, tá? Então, se o gráfico está dando configuração de venda, você tem que continuar vendendo até a hora que ele marca fundo, e nas regiões de suporte é muito comum, né? Ele marcar fundo e dar oportunidade de compra. E aí, como o mercado está todo estressado, você não vai comprar tudo que você tem pela frente. Você compra, faz um trade, faz o segundo trade, andou, fez parcial, tal, você vai começando a colocar o pé na água, tá? Então, como todos os ativos, tanto na Europa, nos Estados Unidos, quanto no Brasil, eles estão vindo testar regiões de suporte, são nessas regiões de suporte que estão as maiores oportunidades. Então, com calma, você pode começar a tentar fazer um trade de compra. Eu sei que, é bomba para todo lado, que é estresse, não sei o quê, mas o mercado anda na frente. Então, o mercado não está olhando a bomba que caiu hoje. Ele está pensando, daqui a 2 semanas, daqui a um mês, as bombas vão diminuir ou vai aumentar? Porque, por exemplo, a guerra da Ucrânia. Passou 4 anos, a guerra da Ucrânia não é mais um problema. Foi um problema lá no começo, né? Mas o mercado esqueceu isso daí. E essa guerra aí a gente não sabe o quanto tempo vai demorar, mas o gráfico sabe mais do que a gente, tá? Então confie no gráfico e não esqueça de deixar seu like. Valeu, um abraço.